Olá, vamos dar continuidade ao nosso segundo módulo falando da poesia infantil brasileira contemporânea. Pois bem, comecemos pela diferença básica entre a poesia infantil brasileira tradicional e essa contemporânea. Essa diferença reside exatamente na intencionalidade. Qual o compromisso da literatura infantil tradicional? Com o aprendizado de algo, com uma herança herdada. E a poesia contemporânea, ela, ao contrário desse compromisso com o aprendizado de algo, com a exemplaridade, leva a descobrir algo relacionado à vivência da criança leitora, e que seja incorporado a seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional e, sobretudo, linguístico. Porque de uma coisa não tenhamos dúvida, a criança que ouve poesia desde cedo, ela começa a compreender naturalmente o sistema fonético e fonológico da língua, né? O sistema de escrita alfabético. Isso é fundamental para o aprendizado da língua materna. Pois bem, a ruptura modernista da poesia infantil tradicional, de um modo geral, da poesia tradicional com as suas formalidades, ela somente alcança a poesia infantil no final dos anos 60 do século XX. E como é que ela atinge essa poesia? Para a mudança, né, para o que nós chamamos de poesia contemporânea. Pois bem, essa poesia contemporânea rompe com a linguagem lógica, aquela linguagem simples, porque o pressuposto como seria destinado à criança, tinha que ser uma linguagem simples, de fácil compreensão, com descrições estereotipadas, uma linguagem infantilizada. A poesia contemporânea rompe com isso, rompe com esse aspecto formal, altera a relação entre significante e significado da poesia, entre conteúdo e forma. Além disso, explora as virtualidades estéticas da matéria poética, que é a palavra. E mais interessante ainda, é a ordem dita natural das coisas na relação do homem com o universo. Essa poesia contemporânea, grosso modo, ela apresenta um novo modo da relação da criança com o mundo. É uma nova descoberta. A criança percebe ali que, não é que a criança percebe, mas ela tem uma comunicabilidade com essa criança, né, já do século XX, do ponto de vista desse novo olhar ao ver as coisas. Pois bem, essas mudanças, essa literatura, né, arejada, com novos aspectos, com uma qualidade que atendia a um público daquela época, ela demorou a chegar ao seu público, que era a criança leitora. O encontro da criança com o livro era e continua sendo até hoje intermediado pela escola. E esse encontro da criança leitora daquela época com essa nova poesia infantil estava demorando a acontecer. Mas aí tivemos a atuação de uma escritora já consagrada pelo público, que era muito interessada na temática da infância, nada mais, nada menos do que Cecília Meirelles, porque ela era professora, ela era uma educadora que atuava na educação infantil e tinha preocupações com o tipo de livro, com o tipo de leitura que a criança brasileira tinha acesso. E aí ela, que já era uma autora reconhecida pela crítica, começou a publicar alguns poemas para a criança na imprensa, em jornais. Pois bem, na esteira dessas primeiras publicações de Cecília Meirelles, uma outra autora que já era conhecida do público, a mineira Henriqueta Lisboa, publicou esse livro. Eu vou olhar aqui a data, porque eu sou péssima em datas. Publicou esse livro, Menino Poeta, em 1943. O livro é maravilhoso, a partir do título. Eu vou dar uma palhinha aqui de um poema desse livro que eu adoro recitar. Segredo. Andorinha no fio escutou um segredo. Foi à torre da igreja e cochichou com o sino. Delém, dem,
Delém, dem, delém, dem, 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 dem. Toda a cidade ficou sabendo. Olha a maravilha que é esse poema. Primeiro, o título, Segredo. Normalmente, quem conta segredo é tido como não consegue, como um defeito, porque não consegue guardar algo, né, que não é para ser contado. Porém, o poema subverte a ordem dessa questão, vamos dizer, social, comportamental, porque não há uma censura. De algum modo, legitima o fato de é uma característica humana a pessoa não se conter e contar algo, né? Porque é da natureza humana narrar, contar. Aqui nós temos um eu poético que não coloca um ser humano, mas coloca aqui nós temos o animismo, né? Um passarinho que conta, que fala. Então, esse desfecho, toda a cidade ficou sabendo, olha, ela permite muitas conversas com as crianças sobre isso. Pois bem, na esteira então dessa publicação primeira de Cecília Meirelles, de Henriqueta Lisboa com o Menino Poeta, nós vamos ter também A Televisão da Bicharada, do autor Sidônio Muralha, que foi publicada em 1962. E ela também representa essa nova fase da poesia voltada para a criança. Mas, olha, o destaque foi mesmo Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, que foi publicado em 1964. Esse livro se tornou um marco editorial, um marco na história da literatura infantil brasileira. E, a propósito, eu quero fazer a divulgação de um curso só sobre Ou Isto ou Aquilo, da escritora Lorena Miranda Cutalac. É muito interessante esse curso, que trabalha só com essa obra, mostrando as potencialidades dos seus poemas para o aprendizado da alfabetização. Eu recomendo exatamente por isso, porque eu trabalhei com a pesquisa dessa natureza. Pois bem, na sequência nós vamos ter o nosso autor, o poetinha Vinícius de Moraes, que é o objeto desse curso, com A Arca de Noé, que foi publicado em 1971. Mas olha, eu quero também destacar um maranhense, Odilo Costa Filho. Ele publicou Os Bichos no Céu em 1972. Muita gente nem conhece esse livro de Odilo Costa Filho. Aliás, eu tenho o propósito de oferecer como bônus um curso, tenho um propósito? Não, eu vou oferecer um curso como bônus de quem se matricular nesse curso sobre a Arca de Noé de Vinícius de Moraes, trabalhando com os poemas desse maranhense, que é uma obra fantástica, vale a pena pela qualidade estética, pela parceria com a mulher que fez as ilustrações. Então, promete esse curso bônus. Depois nós vamos ter a publicação nessa época, né, na década de 70, nós vamos ter a publicação de um outro autor já consagrado pela crítica, com vários livros publicados, que é Mário Quintana, que publicou Pé de Pilão. Esse livro é apresentado simplesmente por Érico Veríssimo. E ele diz na apresentação que se alguém algum dia perguntar quem é Mário Quintana, podem responder sem medo de errar que ele é um dos melhores poetas do nosso Brasil. Eu também amo Mário Quintana. Esse livro é muito interessante. Olha como começa. O pato ganhou o sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa, para depois não ter queixa. E o pato, duro e sem graça, como se fosse de massa, olha para cá direitinho, vai sair um passarinho. O passarinho saiu, bicho assim nunca se viu. E aí o poema é muito longo, todo em parelhas, rimado, obviamente, mas de uma qualidade estética que só lendo. Pois bem, vocês viram que eu mostrei livros com capas já envelhecidas, porque
são livros do meu acervo pessoal, que eu comprei para ler com meus filhos. Esse aqui, por exemplo, foi comprado em 1998, ou seja, meus filhos estavam todos lendo poesia nessa época junto comigo. Esse aqui foi comprado em 1995. Esse aqui, que é a Arca de Noé, eu não vou trabalhar com essa edição, eu vou trabalhar com essa, que é uma edição mais nova. Mas por que eu estou mostrando esses livros dessa forma, com essa edição antiga? São livros que têm o nome dos meus filhos, Fernando, André, Isaías, eu costumo colocar a data. O livro sujo, né, pelas mãos das crianças, já um pouco as folhas se soltando, porque é a história de leitura minha construída com meus filhos. E eu guardo isso como um tesouro, para que eles futuramente mostrem para os filhos deles, né? Essa biblioteca vai ficar de herança para os meus netos, bisnetos. E olha só, ou isto ou aquilo, a capa também toda suja, tá aqui o nome deles, de lápis. Então é isso, foi comprado em 1993, a Arca de Noé, tá aqui o registro também, foi comprado na mesma época, em 1993. Então eu faço questão de mostrar isso como um estímulo para os pais formarem a biblioteca dos filhos, colocar o nome deles, porque isso vai fazer parte da história de leitura. Isso tem um valor afetivo, porque aciona a memória futura dos filhos quando forem adultos, e como numa cadeia, né, amorosa e cultural, nós temos aí a história da família, né, de leitores que influenciam leitores e principalmente de reforço ao processo de mediação que promove o encontro de crianças e livros. Pois bem, voltando aqui à cronologia, vamos dizer assim, desse cenário da literatura infantil brasileira, do gênero poético, nós vamos ver que essa nova poesia ela passa a ser a descoberta como um jogo, uma brincadeira com a palavra, em que a sonoridade, o ritmo, as onomatopeias, as aliterações, refrões, ela ganha significação na poesia. Então, o impacto dessa ruptura da poesia tradicional na poesia contemporânea é que nós vamos ter uma poesia lúdica, em que a palavra se torna uma brincadeira no jogo poético. É uma poesia irreverente, basta ver o poema Pé de Pilão, do Mário Quintana, né, do pato que vai tirar um retrato. É uma poesia irreverente e ambígua. Isso é muito importante porque ela possibilita leituras plurais. E isso instiga a competência leitora. Ela se torna exigente para a criança desde cedo. E não tenho dúvida que essa leitura desses poemas com essa linguagem irreverente e ambígua, que expressa as relações do ponto de vista da sua complexidade, que permitem que a criança, lendo essa poesia, ela consiga descobrir um novo olhar nessa relação do homem com o mundo. Então, essa poesia contemporânea, em que o boom aconteceu na década de 70, ela só vem crescendo nas décadas seguintes e até hoje nós podemos afirmar com convicção que a nossa poesia brasileira, de todos os gêneros, infantil, de todos os gêneros, tanto a prosa também, ela está num patamar de igualdade com as poesias de outros países. É uma literatura infantil, de um modo geral, reconhecida, com prêmios internacionais e nacionais. E nós vamos ter vários outros poetas que se destacam, e eu vou citar alguns, como Elias José, Bartolomeu Campos Queiroz, que estiveram aqui em Caxias em eventos organizados por nós, Vânia Amarante, Pedro Bandeira, Roseana Murray, Almir Corrêa, Marina Colassante, Ferreira Goulart,
que também escreveu para criança obras excelentes. E aí, no último módulo, nós vamos ver algumas dessas obras. Nós vamos chamar de pós-Arca de Noé. Olha, gente, o nosso curso faz esse panorama, tem uma centralidade que é a Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, mas também nós apontamos outros autores e outras obras. Eu gostaria de encerrar esse cenário, esse módulo em que nós apresentamos de forma breve, porque nós pensamos num público de pais que não necessariamente são formados em letras, mas que tenham essa compreensão, saibam se situar no contexto da literatura infantil brasileira, que é o nosso foco do curso, porque também lhe ajuda a adquirir livros para formar a biblioteca dos seus filhos. Então, eu vou encerrar esse módulo lendo um trecho desse livro, Literatura Infanto-Juvenil na Formação de Leitores e Professores, da minha autoria, que é fruto da minha dissertação de mestrado, que é a experiência que eu vivi com crianças de 6 anos, lendo poesia, escrevendo poesia já, e lendo contos, também escrevendo narrativas. Os seus primeiros escritos estão aqui nesse livro, e eu vou justificar por que se deve ler poesia para criança. Literatura, de um modo geral, é que os textos literários resultam de uma atividade do espírito humano, ou seja, resultam do imaginário criador que entra em diálogo com a razão, com o espírito lógico que determina a ordem das coisas. No mundo atual, em pleno processo de transformação, essa citação da Nelly Novaes Coelho, ela é bastante antiga, na medida em que foi ainda no século passado que ela escreveu esse livro, e eu trago a citação dela para o meu livro. Ela falava de um mundo em transformação, imagine agora, porque a transformação está muito mais célere. Então, continuando no mundo atual, em pleno processo de transformação, é essa dialética entre ordem e desordem, ou entre razão e intuição, e esse processo ele é latente quando a criança está descobrindo o mundo, é que caracteriza essa literatura, em poesia ou em prosa moderna. E aí, é a minha palavra, é a minha escrita aqui, finalizando. Eu creio que o interesse das crianças por estas leituras também está relacionado com o fato de expressarem sonhos, desejos, medos, vivências infantis como músicas, jogos e brincadeiras. Assim, jogando com o significado das palavras de uma forma divertida e falando com propriedade do universo infantil, nunca será demais afirmar que a poesia deve ser explorada na escola, em casa, com a mesma intensidade e frequência com que se trabalha outros gêneros. Então, pais, mães e professores, leiam com e para as crianças que estão ao seu redor, que fazem parte da sua convivência ou que fazem parte do seu trabalho.